Boa noite, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal, ao 10º Andar. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Está em Gênesis capítulo 39, onde a palavra de Deus nos fala sobre José, uma das histórias mais lindas da Bíblia. Quando nós pensamos em superação, fidelidade, alguém que acreditou na promessa, nós nos lembramos de José. Essa história nos leva a refletir sobre a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus era com José. Em todo momento da sua vida, a Bíblia reforça isso. Em todos os momentos que José passou por tribulação, por perseguição, José, ele teve essa certeza no seu coração, que Deus era com ele. E a Bíblia afirma isso. Quando nós olhamos para a história de José, nós às vezes cometemos alguns erros de valorizar o personagem, o homem José, pela sua dedicação, confiança em Deus, e nos esquecemos que, na verdade, a presença de Deus foi o que fez José chegar até ser governador do Egito. José, ele passou por muitas adversidades, mas a presença de Deus sempre esteve sobre ele. Muitas vezes em minhas orações eu pedi para que Deus não retirasse de sobre mim a sua presença, que não faltasse sobre a minha cabeça o seu óleo. Esta foi a oração de muitos profetas e citado pelo rei Davi, que a presença de Deus estivesse sempre sobre a vida dele. O que faz a diferença, então, na vida do homem? É a sua capacidade de lidar com os problemas? É a sua perseverança diante das adversidades? É a fé em Deus? O que leva o homem a chegar onde José chegou, senão a presença de Deus? A palavra de Deus fala de Saul, o rei Saul. O rei Saul teve sobre ele esta presença. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul e entrou nele o espírito mau. Saul continuou reinando. Saul continuou à frente da nação de Israel. Porém, não havia mais a aprovação de Deus sobre o reinado de Saul. Agora, a presença de Deus, o óleo, havia sido derramado sobre a cabeça de Davi, que depois passou a ser rei de Israel. E a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi errou muitas vezes, Davi pecou contra Deus muitas vezes, e pecados que nós poderíamos dizer pecados de morte, como o caso do adultério com Betseba. Qual então era a diferença destes homens que, mesmo após ter pecado, alcançaram a misericórdia e a bondade de Deus? Eles reconheceram os seus erros. O rei Davi é lembrado até hoje não por causa dele, do personagem, do homem que ele era. Não, Davi, ele é lembrado até hoje por causa da presença de Deus. Deus era na vida de Davi. Deus era na vida de Gideão. Deus era na vida de todos os homens que conquistaram alguma coisa na Bíblia. Deus, diz a palavra do Senhor, que o Espírito de Deus tomou Jefité.
A Bíblia diz que o Espírito do Senhor visitou, Sansão, Gideão. Então a presença de Deus é o nosso diferencial. Quando nós passamos por adversidades, e eu quero aqui reforçar e dizer para você que quem tem a presença de Deus sobre a sua vida, ele não está isento de passar por adversidades e problemas. A diferença é que quem passa por adversidades, mas está cheio da presença de Deus, ele tem uma confiança que é sobrenatural. É isso que fez com que José chegasse a governador. Não pela capacidade que José tinha. José realmente era um moço muito obediente. A Bíblia diz que era um moço muito inteligente. É só você estudar sobre a vida de José, você vai ver isso. Assim também como o rei Davi, e tantos outros homens na Bíblia. O que mais marcou na vida de José e de todos os demais que alcançaram lugares altos foi a presença de Deus. Se a presença do Senhor não for conosco, não adianta nada a sua capacidade intelectual, a sua capacidade financeira, os seus estudos. Isso nos leva a meditar porque tem muitos homens nos altares que não conseguem alcançar mais pessoas. Nos leva a meditar como pessoas que um dia foram tão usados por Deus, parece que a sua chama se apagou. Não seria o caso de uma reflexão sobre a presença de Deus? A Bíblia diz que José, mesmo na prisão, Deus era com ele e fez ele prosperar. Eu meditava nesta palavra estes dias. Aonde Deus, ele te coloca, você vai prosperar. Quer que os outros gostem ou não, você vai prosperar. E isso vai enfurecer as pessoas, os invejosos, os adversários, aqueles que desejam o seu mal. Não deveriam, mas a Bíblia fala de muitos invejosos, muitos. Os próprios irmãos de José, a Bíblia diz que tinham inveja dele, tinham ciúmes dele. Assim também é no mundo que nós vivemos. Aos traidores, aos invejosos, e às vezes esses são os da nossa própria família, aqueles que nós abraçamos e chamamos de irmão, que não deveriam de alguma forma ter, de nenhuma forma ter ciúmes de nós, mas tem. Então o que você precisa aprender na mensagem de hoje? Que o que você precisa realmente para ter uma vida de sucesso em qualquer área da sua vida é a presença de Deus. Eu não sei qual é o seu sonho, o seu projeto, o momento que você está passando, mas uma palavra de Deus eu tenho para você no dia de hoje. Busque a presença de Deus, porque se tem alguma coisa que pode levar você a superar as adversidades da vida e a chegar a lugares que você jamais imaginou que chegaria, é a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus era com José. Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Eu conto com você no próximo sábado para o nosso culto online. E peço a você também que você se inscreva no nosso canal e esteja contribuindo segundo aquilo que Deus colocar no seu coração, abençoando o nosso ministério, abençoando esta obra. Eu vou orar por você neste momento, para que a presença de Deus seja sobre a sua vida e o Espírito Santo venha encher o seu ser.
Senhor, eu oro por cada um que nos ouve e peço a tua bênção agora sobre a vida deles. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha como um rio de água viva sobre cada um e que o Senhor venha renovar aqueles que estão abatidos. Que eles venham sentir a sua presença, Deus, e assim como José, que diz a tua palavra, que Deus era com ele, assim seja o Senhor na vida dos teus filhos. Abençoa cada um deles, ó Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E repreenda a doença, o espírito de inveja, de contenda, o espírito que vem agindo nas famílias, nas finanças. Que o Senhor venha trazer vida agora àquele que está abatido e que a tua presença seja sobre a vida dos teus filhos. Pai, visita agora a tua igreja e cada um que nos ouve, em nome de Jesus. Deus os abençoe e eu aguardo você na nossa live no próximo sábado, às 20 horas. Venha orar conosco, venha buscar esta presença, a presença de Deus sobre a tua vida. Sábado às 20 horas. Conto com você. Deus os abençoe em nome de Jesus.